decisiva na salvação, e a salvação consiste em obediência ao Papa. O que nós temos é a igreja chegando ao limite do seu poder, e imediatamente depois de uma palavra que referendo o seu poder, a igreja se tornando cativa do poder temporal. O Papa ficou mais ou menos 3 meses preso, ele foi libertado, mas ele foi tão maltratado nesse cativeiro que ele morreu logo depois. Então agora os franceses resolveram entrar no jogo. Eles forçaram o colégio de cardeais a eleger um Papa francês agora, Clemente V. Ele foi eleito em 1305, mais ou menos aí 3 anos depois do Papa Bonifácio VIII ter promulgado a sua bula. E de 1305 até 1377, o papado teve sua sede não em Roma, na Itália, mas em Avignon, na França. Lembra, uma bula tinha sido acabada de ser proferida, ela promulgava que sem obediência ao Supremo Pontífice não haveria salvação. E agora o Supremo Pontífice é cativo do rei da França. Só que logo depois vai ocorrer o chamado Grande Cisma. O que vem a ser o Grande Cisma? A cristandade se divide. Em 1377, o Papa volta a Roma, Gregório XI, e os cardeais, um ano depois, elegem um Papa italiano. Só que esse Papa se mostra independente demais. E aí, alguns dos cardeais elegem um segundo Papa, Clemente VII, que volta para a França. Então você tem a cristandade dividida, agora com 2 papas. Tradicionalmente, um deles é chamado de antipapa, porque ele foi eleito de forma irregular. Mas o ponto é, pouco antes, alguns anos antes, mais ou menos 70 anos antes, um papa promulgou uma bula dizendo que havia uma única igreja. Para a pessoa ser salva, ela tem que ser membro dessa única igreja, e o sinal de salvação é a obediência ao bispo de Roma, o Papa. Só que agora você tem essa igreja dividida pela metade, a Europa rasgada literalmente, e você tem 2 papas agora. Metade da Europa, Espanha, França, Escócia, apoiando o Papa francês. Itália, Inglaterra, Suécia, Alemanha, apoiando o Papa italiano. Os cardeais se reuniram e resolveram combinar com os 2 papas, eles renunciariam, e um terceiro papa seria eleito agora, Clemente V. Mas talvez houvesse brasileiros entre os conselheiros dos papas, e você pega a Europa agora com 3 papas. 3 papas tentando guiar a cristandade na Baixa Idade Média. Quem é a voz de Deus para nós hoje aqui? Essa é a questão que um medieval perguntaria. Espera aí, quem que manda em nós? Por quem media a palavra de Deus para nós? Lembra que o Papa era o vigário de Cristo, é o vigário de Cristo. Ele era o representante de Deus e de Cristo na terra. Deus e Cristo falavam por boca dele. Mas espera aí, você tem 2 papas, agora você tem 3 papas, você tem a cristandade toda dividida. Eu coloquei um mapa, vocês podem ver depois aí, não sei se vai ficar... pode voltar um slide, por favor? Não sei se dá para ver depois. Vocês vão receber o slide, mas a Europa literalmente fracionada. Parte dos países seguindo um Papa francês, parte seguindo um Papa italiano, agora você tem um terceiro Papa. E aí, quem detém autoridade na igreja? Elegeu-se um concílio. Nessa época, alguns teólogos e cardeais começaram a ensinar que os concílios eles teriam mais poder do que os papas. Então, elegeu-se um concílio, ou estabeleceu-se um concílio, o concílio de Constanza, na Alemanha, entre a Alemanha e a Áustria, e em 1415, esse concílio, depois dos 3 papas, elegeu Martinho V. Houve alguma tensão, mas em 1417, Martinho V se tornou, de fato, o único papa da cristandade. Mas há um problema aqui. Há 2 problemas, na verdade. Esse mesmo concílio, que se reuniu para acabar com o grande cisma, ele matou um dos melhores filhos da igreja. E matou a traição, um dos melhores filhos da igreja, Jan Hus. Jan Hus era um pregador na República Tcheca, ele era um pregador de uma igreja bem importante em Praga, a igreja de Belém, uma igreja que existe até hoje. Ele pregava para mais ou menos 3.000 pessoas, ele pregava em tcheco para as pessoas, toda a liturgia não era mais em latim, era na língua dos tchecos da Boêmia, da Morávia. A ceia era dada nos 2 elementos para todo o povo recebia pão, o povo tinha acesso ao cálice, e ele começou a pregar o evangelho ali.
e a história aqui é um pouco longa e cheia de idas e vindas, mas ele foi convidado aí a Constanza, com salvo-conduto, para poder apresentar seus ensinos naquele concílio, um concílio que aparentemente seria um concílio dos melhores para resolver o cisma na igreja. Quando ele chega em Constanza, o salvo-conduto lhe é retirado e agora ele não está ali mais para apresentar o seu ensino, ele está ali para ser julgado pelo que estava pregando. Ele acaba sendo executado na fogueira. Segundo a tradição, as últimas palavras dele, ao ser queimado na fogueira, foi: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Ok. Como é que o homem simples, a mulher simples, veria essas lutas presentes dentro da única igreja da época, a grande igreja da época? Ele ficaria completamente perdido. Espera aí, o Papa não é o vigário de Cristo? Ele não é aquele pelo qual Cristo fala a nós? Como é que a gente tem 2 papas da cristandade? Opa, agora nós temos 3. Quem que é a igreja correta? A igreja que segue o Papa da França ou a igreja que segue o Papa da Itália? Espera aí, mas agora pensando como os tchecos, Hus, Jerônimo e outros, eles davam a palavra de Deus para a gente. Eles pregavam a palavra de Deus para a gente. Como é que um concílio mata um homem que prega a palavra de Deus e ensinava a palavra de Deus? Quem que detém autoridade sobre a igreja agora? Os papas, os concílios? Por meio de quem Deus fala a nós? Para tornar a situação um pouco mais complicada, há uma historiadora chamada Barbara Tuchman, ela tem um livro chamado A Marcha da Insensatez. É um livro muito legal e ela tem um capítulo que ela dedica aos papas dessa época. E ela começa a mostrar que, em grande parte, o mau procedimento desses homens é que preparou o caminho para a reforma. Porque o foco deles era arte, poder político, corrupção, e aí aqui tem um catálogo de pecados como nepotismo, adultério, filhos ilegítimos e as indulgências. Alguns exemplos aqui. Calixto III, ele tinha interesse basicamente político, o alvo dele era usar Roma como um trampolim político, e ele levou a igreja a eleger como bispos e cardeais uma série de filhos bastardos que ele tinha, e parentes também. Paulo II colecionou obras de arte, teve uma série de concubinas que eram reconhecidas publicamente, inclusive, não há diferença nenhuma do comportamento dele para de um nobre feudal daquela época. Inocêncio VIII tinha uma série de filhos ilegítimos e ele que vai autorizar a venda das indulgências. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas o que eram indulgências? Eram cartas assinadas por um bispo ou por pelo próprio Papa, em que você podia comprar essa carta seguraria perdão de pecados para você. Então, você simplesmente, comprando essa carta, podia tirar um parente seu do purgatório. Havia até uma musiquinha que se cantava quando vendia as cartas de indulgência. Um trecho da música diz mais ou menos o seguinte: assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Então, as indulgências foram criadas por esse homem, Inocêncio VIII, em parte para subsidiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, um lugar de turismo que até evangélicos têm ido lá e gostado, ficado encantados. Mas ela foi construída com indulgências que eram vendidas na Idade Média. Alexandre VI talvez tenha sido o papa mais corrupto. Ele era ligado à família dos Borgias, de má fama, teve várias concubinas, filhos ilegítimos, se envolveu em guerras de conquista, e Jerônimo Savonarola, nessa época, pregando contra as corrupções do papado, acabou sendo queimado na fogueira por condenar os pecados do Papa Alexandre VI. Leão X, ele é muito famoso por causa de um livro e o filme chamado Agonia e Êxtase, que retrata a pintura da famosa cena da criação na Capela Sistina. Ele promoveu obras de arte, tinha concubinas e consolidou uma série de avanços políticos e militares que o Papa Júlio V tinha começado. A famosa frase dele é: agora chegamos ao papado, vamos desfrutá-lo. E aí? Quem que tem autoridade sobre a igreja? Por meio da boca de quem Deus fala? Concílios? Mas o concílio matou um dos maiores filhos da igreja na Idade Média. Os papas? Puxa, olha quem são os papas. Não há nenhuma diferença do comportamento deles para o comportamento de qualquer nobre feudal, de qualquer rei ou rainha daquela época. E aí, quem tem autoridade na igreja? Antes de avançar,
Não é mais ou menos a situação que a gente vê hoje? Quem tem autoridade sobre a igreja no Brasil? Quem determina o que vem de Deus, o que deve ser pregado e ensinado à igreja brasileira? Nós hoje temos nossos apóstolos, e nenhum deles é como os apóstolos do Novo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento viram Jesus. Os apóstolos do Novo Testamento não eram membros de uma igreja local, o ministério deles era itinerante, muitas vezes para abrir igreja. E principalmente, os apóstolos do Novo Testamento eram pobres. Nenhum deles ganhava 70 mil reais mensais, 100 mil reais mensais, nenhum deles tinha aviãozinho, nenhum deles tinha carro do ano. Todos pobres. Paulo tinha que construir tenda para pregar o evangelho em algumas cidades. Ele evitava receber oferta, inclusive. Ele foi obrigado pela igreja de Filipos a receber uma dádiva. Constrangido, talvez para uma das igrejas mais pobres do período do Novo Testamento. Ela que constrange Paulo a receber uma dádiva. Mas nós temos nossos apóstolos. E eles nos surpreendem com a sua criatividade de momento após momento ensinando alguma coisa nova. E geralmente essas ideias novas que eles nos ensinam são em ruptura com a fé cristã. Se você é crente há bastante tempo, está na igreja há bastante tempo, você deve lembrar dente de ouro, sopro santo, riso santo, vômito santo, e isso tinha, porque pessoas entraram na igreja com bacias, e quando eles vomitavam, lembra o gato do Shrek, o gato de botas? Eles vomitavam as bolas pretas, então eles diziam que Deus estava dando limpeza espiritual para eles. Você pode pensar em guerra espiritual, mapeamento territorial, e por aí vai. Eu me lembro, era quase que uma ideia nova por ano. E aí? Quem que detém autoridade sobre a igreja brasileira? Por meio de quem Deus fala na igreja brasileira? Um amigo meu me chamou a atenção para uma pesquisa feita há uns 6 anos atrás, mais ou menos 5, 6 anos atrás, em que mais de 50% dos pastores que responderam àquela pesquisa, 2.000 pastores, nunca tinham lido a Bíblia toda. E aí, quem que detém autoridade sobre a igreja brasileira? Quem que é o alicerce da igreja brasileira? Quem era o alicerce da igreja medieval? Na Idade Média, no final da Idade Média, clero e a nobreza começaram a ficar cada vez mais ricos. Do outro lado, o povo cada vez mais pobre. Muito do dinheiro desses homens ricos, desses nobres, vinha como uma espécie de pedágio dado pela própria igreja. Uma forma do poder temporal não se meter com a igreja ou dar algum tipo de autonomia e liberdade para a igreja. Toda a dádiva da salvação foi resumida em 3 pontos: contrição do coração, confissão de boca, satisfação pelas boas obras. Tudo mecânico. Passo 1, passo 2, passo 3, a pessoa agora está perdoada. Só que, no final, a satisfação pelas boas obras foi resumida apenas à compra de indulgências. A pessoa comprou um papel assegurando perdão para ela, 10 mil anos de perdão, então para ela ali está a segurança de salvação para ela. Por isso, quando Henrique VIII, por exemplo, na Inglaterra, ele resolveu fundar a sua própria igreja, a igreja da Inglaterra, a igreja do seu reino, e ele tomou os bens, os terrenos, os mosteiros da igreja católica, o povo não reclamou. Por quê? Porque havia um abismo entre as necessidades, as lutas do povo e a própria igreja. A igreja era opulenta demais, rica demais, distante demais das pessoas. Então ninguém reclamou quando Henrique VIII tomou aqueles bens que a igreja tinha na Inglaterra. Qual foi a resposta da reforma para essa crise de autoridade? Foi oferecer a Sagrada Escritura como a única palavra de Deus para o povo. Foi oferecer a Sagrada Escritura como fundamento, como a base, o alicerce da única santa católica igreja. Não a autoridade dos concílios, não a autoridade dos papas, mas é a Sagrada Escritura que tem autoridade sobre a igreja. John Wycliffe, um reformador que veio um pouco antes de John Huss, ele tem uma frase lapidar. Ele diz: nem papa nem concílio podem estabelecer doutrina contrária à Bíblia. Uma das primeiras ações dos reformadores não foi escrever um tratado para defender a autoridade da Bíblia. A Bíblia já tinha autoridade para eles. Ela tem autoridade intrínseca. Essa autoridade não precisa ser vindicada ou defendida pelos reformadores. Sabe o que eles fizeram? Traduziram a Bíblia para a língua do povo.
O alemão moderno, nasceu porque Lutero, Melanchthon, seus amigos traduziram a Bíblia do grego e do hebraico direto para o alemão. Se você pergunta para um alemão qual é o livro mais importante do idioma deles, eles vão dizer a Bíblia. Se eles tiveram Goethe e outros poetas e outros filósofos escrevendo no alemão que seus compatriotas podiam entender, foi por causa da Bíblia. Quando Calvino se converte, logo cedo, ele vai ajudar seu primo, Pierre Olivetan, a traduzir a Bíblia para o francês. A Bíblia foi oferecida. O povo foi estimulado a voltar à Sagrada Escritura. Diante daquela crise de autoridade que a igreja enfrentou, a Bíblia foi contraposta como a única fonte de autoridade que a igreja deve consultar. Ou, para lembrar a linguagem do profeta Jeremias, diante das cisternas rotas que não retinham água, o povo foi chamado a voltar ao poço verdadeiro, onde tem água, água cristalina, água da vida. Me parece que diante da situação que a gente vive hoje, nós temos que voltar não só a defender a Bíblia, sua inspiração, autoridade, etc., mas nós temos que chamar as pessoas de volta para a leitura do texto bíblico. A gente tem que ser criativo para levar as pessoas a amar o texto e caminhar com o texto bíblico. Porque no texto bíblico que Deus fala, Ele não fala na criação, a Bíblia fala que a criação é revelação sem palavras, mas Deus vem a nós, Ele se dirige a nós nessa carta de amor que é o texto bíblico. E a gente precisa voltar a chamar as pessoas para ler a Bíblia. Eu garanto a você, se você começar a notar os novos apóstolos, os novos bispos, a forma como eles se desviam da reta doutrina, do ensino são ou saudável da Sagrada Escritura, você pode notar que na raiz o problema não é o que ele afirma sobre a Bíblia. A raiz do problema é que ele não caminha com o texto bíblico, ele não domina o texto bíblico, ele não conhece o texto bíblico. Ele pode conhecer alguns versículos, mas isso não é conhecer a Sagrada Escritura. Nós precisamos levar as pessoas, então, a voltar à Sagrada Escritura. A gente pode pensar, bom, isso é um problema de neopentecostais, ou neocarismáticos, ou hiperpentecostais. Não, é um problema presente no nosso meio também. Alguns anos atrás, quando estava no Rio de Janeiro, eu soube da história de um rapaz que foi reprovado no concílio, porque assim, a primeira pergunta que fizeram para ele no concílio batista, de uma convenção lá do Rio de Janeiro, foi se ele tinha lido a Bíblia toda. E ele ficou meio sem graça, bota a mão no bolso, limpa a garganta, e ele confessa, olha, eu não li a Bíblia toda. E pelo menos os pastores reunidos daquele concílio tiveram um bom senso de suspender o concílio, entrar num debate, e lá pelas tantas eles entenderam que não havia condições de ordenar aquela pessoa para pastorear a comunidade. Alguém poderia dizer, puxa, mas isso é muito radical. Ok, você iria a um médico que não conhece seu vade-mecum, você não conhece lá seu livro de medicina? Você consultaria um advogado que não tem domínio de Código Civil, Código Penal? Então, como é que você vai se colocar debaixo de um pregador que não conhece o texto bíblico? Ele sabe falar de chavões, clichê, ele sabe repetir o que todo mundo costuma dizer no púlpito, mas ele não conhece, ele não caminha com aquele texto bíblico. Então, primeira crise da igreja medieval, a crise de autoridade. Os reformadores responderam a essa crise apontando a Sagrada Escritura como fonte de autoridade, a única fonte de autoridade da igreja. A Escritura é o fundamento, o alicerce da igreja. E a igreja que quer ser igreja cristã tem que voltar ao texto bíblico. Ok, perguntas? Ou alguma questão que vocês queiram levantar? Fique à vontade. Comentário. Os pastores enxergam alguma coisa na realidade atual, parece que a igreja católica, principalmente, também está um pouco desvinculada da realidade. Um papa latino-americano, talvez falando um pouco diferente, né, que é pecador. Se a gente poderia também estar caminhando para alguma mudança, até ou não, futura na igreja católica atual. Na igreja católica. Eu não saberia dizer, porque uma coisa é o Papa falar como um teólogo, como escritor, outra coisa é ele falar ex cátedra, isto é, falar como se fosse da parte de Deus. Então, por exemplo, se você ler Bento XVI, o Papa anterior ao Francisco I, foi lançado em língua portuguesa uma trilogia dele sobre Jesus de Nazaré. 3 livros, pela editora Planeta. Na minha opinião, um dos melhores materiais sobre a pessoa de Jesus que nós temos em português. É bíblico, todo o tempo. Nascimento virginal, morte vicária, expiatória de Cristo, ressurreição de Cristo entre os mortos,
algo que aconteceu na história. É impressionante o texto dele. Mas uma questão é ele escrever como um pesquisador, como um teólogo. Outra coisa, ele falando como Papa. Então, quando você pega alguns discursos dele, infelizmente, Maria ainda está presente ali, a mediação de Maria, a confiança em Maria, tanto nele como em Francisco I. Se você ler algumas das homilias dele em português, elas estão disponíveis no site do Vaticano, inclusive, boa tradução. Geralmente, ela termina com invocação a Maria. Aí é complicado. Há uma espécie de duplo pensar, um conflito dentro da própria mente desses homens. Alguns deles até brilhantes, como Bento XVI. Eu não saberia dizer para onde ela está caminhando. Uma questão há uma grande diferença entre a Igreja Católica anglo-saxã e a Igreja Católica Latina. Então, muito do que nós vemos aqui no Brasil como catolicismo, e que nos choca, que nos escandaliza, você vai para Juazeiro e você vê as romarias lá para Padre Cícero, e essas festas mais populares, algumas festas, você anda na Dutra aqui, 12 de outubro, pessoas carregando cruzes, você não vai encontrar isso num cristianismo mais anglo-saxão, melhor dizendo, num catolicismo mais anglo-saxão. Então parece que há uma diferença dentro do próprio catolicismo, na questão de espiritualidade, também de doutrina, de prática cristã, mas eu não saberia apontar para onde eles estão caminhando. É tudo muito ambíguo, me parece, no momento. Por mais brilhante que seja, por exemplo, um Bento XVI, quando resolve comentar o texto bíblico, expor o texto bíblico. Ok? Sim. Eu não sei se isso pode ser colocado aqui agora, mas isso não seria parte do pecado original? Porque nós estamos disputando o poder de Deus. Ele deixou já as informações já bem detalhadas ao longo de 6.000 anos já quase. E nós ainda estamos disputando poder com ele para ver quem é que manda mais. Sim. Sim. Teologicamente, biblicamente, seria a resposta para essa luta de poder, quem que detém autoridade sobre a igreja. E seria esse o pecado original? De certa forma, sim. O nosso primeiro pai queria ser como Deus, ter um conhecimento exaustivo do bem e do mal. De certa forma, sim. Querer falar no lugar de Deus como se fosse Deus. Ok. Então, eu estou... Por isso que alguns catecismos e confissões da Reforma diriam que o Papa era o anticristo. Se o irmão, uma hora, por exemplo, pega a Confissão de Fé de Westminster, que até hoje regula a fé e a prática da Igreja Presbiteriana no Brasil, quando ela fala da natureza da Igreja, a confissão escrita do século XVII diria que o Papa é o anticristo. Por quê? Porque ele se coloca como no lugar de Cristo, como o vigário de Cristo na Terra. Então, os reformadores e os seus herdeiros entenderam que, na verdade, o papado seria anticristo. Não só um espírito contra Cristo, mas seria um homem que se levanta contra Cristo, inclusive. E a raiz disso seria essa rebelião primal nossa, primeva, que sempre nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus, falar no lugar de Deus, dar uma palavra no lugar de Deus, ser mais sábios do que o próprio Deus. Ok? Sim. Pastor, na verdade, minha pergunta é em relação ao que o senhor comentou sobre o momento que os evangélicos estão passando, que é necessário uma reforma. Sim. Então a gente vê o evangelho sendo manchado por atitudes de opulência, corrupção e várias coisas. No entanto, quando você vê a Igreja Católica, ela tinha uma figura central de um Papa, e a Igreja Evangélica é descentralizada. Sim. Como que você falaria de uma reforma inicial? Seria feito em cada igreja ou teria alguma sugestão em relação a um painel geral? Sua pergunta é muito boa. Por uma questão, um amigo meu está investigando a questão de apostolado hoje. E ele tem me dado alguns flashes da pesquisa dele. Então é impressionante como, se de um lado a igreja evangélica, no passado, entendia que só Cristo a comanda por meio da palavra, hoje há toda a estrutura muito parecida à estrutura medieval ou católica, onde você tem toda uma estrutura apostolar, você tem um apóstolo da visão e tem toda uma série de apóstolos conectados com esse apóstolo maior e todos debaixo da visão desse primeiro apóstolo. O meu ponto aqui é que nós rapidamente, ou parcelas significativas da igreja brasileira evangélica, rapidamente estão abraçando uma visão muito similar à estrutura católica.
onde o apóstolo não pode ser questionado. Quem questiona o apóstolo questiona o próprio Deus. Quem questiona o apóstolo não tem fé suficiente. Quem questiona o apóstolo vai receber pagamento da parte de Deus, é maldito, amaldiçoado pelo próprio Deus. Então, para mim, é escandaloso notar como alguns líderes em nosso país, eles estão caminhando a passos largos para mimetizar a própria estrutura presente dentro da Igreja Católica Medieval. Aí vem minha questão: como nos contrapor a esse movimento? Uma questão legal da reforma é que os reformadores, no começo da sua carreira, não tinham contato entre eles. Você pega o Lutero, no norte da Alemanha, centro da Alemanha para o norte da Alemanha, um homem que é obrigado a estudar, ele é forçado pelo seu confessor a estudar, ele é brigão, boca suja, nada delicado, e de repente, quando ele estuda Romanos, literalmente as portas do paraíso se abrem para ele. Você encontra Zwinglio, um ex-capelão militar, um erudito, um estudioso, gostava de Erasmo, um dos poucos homens dessa época que conseguiu decorar todas as epístolas paulinas no grego, e por causa da doença ele vai à reforma, ele abraça a reforma. Mais adiante você tem Calvino, que a gente não sabe muito aí como ele chega à conversão dele. Provavelmente lendo o Novo Testamento, ele disse que ele foi transformado subitamente por Deus, e ele chega à reforma. Qual é o meu ponto? Você tem pessoas separadas entre si. Pessoas que vão até brigar entre si. Lutero e Zwinglio acabaram brigando entre eles. Mas a reforma começa com pessoas agindo separadamente em campos diferentes da Europa. O meu ponto aqui é bem simples. Nós temos que reconhecer que Deus fala nós somente por meio da Bíblia. Nossa tarefa primária, se a gente quer ser igreja evangélica, é levar as pessoas para a Bíblia. E a gente pode fazer isso de forma mais simples possível. Campanhas de leitura bíblica do ano inteiro. Se as pessoas têm uma vida muito movimentada, passam 10, 12 horas fora de casa por dia, ok, vamos então arrumar espaço na igreja para fazer leitura bíblica, maratona de leitura bíblica. Vamos talvez cancelar a EBD uma vez por mês pelo menos, e vamos reunir pessoas aqui. A gente pode tomar um café 8 horas da manhã, e de 9 às 10 ou de 11 a meio-dia vamos ter leitura bíblica silenciosa aqui, todo mundo lendo Bíblia. E a gente encerra com oração e vamos comer todos juntos. E vamos ler aqueles textos mais improváveis, que a gente não nos são familiares da Bíblia. Quais são nossos pontos fracos? Profetas menores? Salmos? Os 4 evangelhos? Então vamos ler esses textos juntos aqui. Vamos ler Antigo e Novo Testamento na nossa liturgia. Levar as pessoas a ter contato com toda a Bíblia. Levá-las a provar o sabor, o poder, a beleza da Sagrada Escritura. E deixar Deus trabalhar. Vão vir pessoas de outras igrejas aqui. Puxa, a Bíblia é realmente um manancial. É uma fonte de águas cristalinas. Eu vou levar isso para a minha igreja. Eu tenho que começar a ler Bíblia com pessoas da minha igreja. Mas o nosso ponto é, a gente começa a ser fiel naquilo que Deus coloca em nossas mãos. Naquilo que está diante de nós. E a gente deixa Deus trabalhar. Um ponto nas minhas andanças, o que eu tenho visto é que está abrindo uma espécie de fosso entre a liderança da igreja e os membros da igreja. Muitos pastores são medíocres do que se refere ao conhecimento da Bíblia. Eles só sabem pregar o que leram num livro devocional ou que escutaram na televisão. Eles só sabem pregar aquilo que aparentemente agrada a igreja. Mas a igreja tem internet. Os membros da igreja podem ir para YouTube e ouvir John Piper, John MacArthur, Paul Washer e outros. E os pastores não estão se dando conta que eles estão tendo que competir com os pregadores de internet. E esses membros da igreja estão dizendo, opa, peraí, esses homens aqui estão pregando Bíblia, meu pastor não está pregando Bíblia. Alguma hora, esse abismo vai implodir. Eu não sei o que vai acontecer. Infelizmente, algumas pessoas, até bem intencionadas, estão dizendo o seguinte, olha, meu pastor não prega a Bíblia, eu não vou mais à igreja, vou ouvir culto pela internet, vou ouvir esses pregadores pela internet, vou ser edificado. Mas ninguém vive sem a igreja. A igreja é importante para nosso crescimento espiritual. Mas me parece que vai abrindo-se um abismo entre pastores, um padrão de vida muito elevado, muito ricos, medíocres do que se refere à pregação, ensino da verdade, e várias pessoas dentro da igreja, muitas pessoas dentro da igreja. Opa, não é isso que eu estou aprendendo
com um pregador tal na internet. Olha, eu recebi um livro e o que eu aprendi aqui no livro é completamente diferente do que o meu pastor prega. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Quem tem as palavras da vida eterna? Para lembrar a pergunta famosa de João capítulo 6. Sim. Franklin, na sua visão, eu queria saber o seguinte: desse poder que tem esses movimentos, pode acontecer algum tipo de unificação entre eles para querer, por exemplo, chegar dentro da linha das igrejas evangélicas no Brasil, querer se competir com a Igreja Católica? Ou será que eles são bem individualistas? Eu acho muito improvável, porque nós brasileiros somos extremamente individualistas. Historicamente, todas as tentativas de união evangélica no Brasil deram em nada. Eu estive presente em pelo menos 2 dessas. Uma, acabou a reunião, acabou a tentativa de montar uma associação evangélica ali. Isso é presente no nosso DNA. Um outro problema é que nós somos autofágicos. Nós gostamos de nos trucidar. Nós gostamos de lutar entre nós. Então, mesmo essas hierarquias apostólicas, muito rígidas, onde você tem um apóstolo da visão e todos os outros apóstolos debaixo dessa estrutura piramidal, por assim dizer, hierárquica, uma hora isso implode, porque, poxa, por que fulano tem avião e eu não tenho? Por que o fulano tem uma igreja de 10 mil membros e eu não posso ter a minha igreja aqui? Então, uma hora eles vão implodir. Você já vê isso nos movimentos, nesses novos movimentos neopentecostais de década de 80 para cá. A Universal do Reino de Deus, depois do tempo, se dividiu, fundou-se a Igreja Mundial do Poder de Deus, se fundou primeiro a Igreja Internacional da Graça de Deus, depois a Igreja Mundial do Poder de Deus. E já há alguns sinais de divisão dentro desse meio. Por quê? Porque nós, brasileiros, somos altamente individualistas. Não só no que se refere à igreja, mas também violência, questões públicas, mas é cada um por si, Deus por todos. No máximo, nós temos as conexões familiares. Então, eu acho que esse tipo de questão cultural muito forte entre nós impede algum tipo de unidade maior que venha competir com a Igreja Católica ou venha fazer frente ao próprio Estado, que esse é outro problema que a gente enfrenta também. Sim. Isso que você mencionou da Baixa Idade Média, na verdade acontece no Ocidente. Sim. Porque no Oriente a situação estava melhor. Ok. E acho que a razão disso é que, na minha opinião, né, a Igreja Católica Romana foi obrigada, pela circunstância, com a queda do Império Romano, a assumir a função do Estado. Sim. Enquanto que no Oriente a igreja continua sendo igreja e o imperador continua sendo imperador. Debaixo do Estado. E aí quando ela começa a tomar funções do Estado, ela começa a se desviar. Sim. E aí ela fica encarregada de fazer guerras, de fazer educação, de fornecer saúde, de fornecer um monte de coisas. E uma coisa que, a minha opinião, né, me assusta um pouco quando às vezes nós nas igrejas começamos também enxergando falta do Estado em cumprir as suas funções e tentar preenchê-lo pelo lado da igreja. Me dá medo de a gente terminar do jeito que terminou a Igreja Católica. Sim. Na Igreja Ortodoxa, há um homem muito curioso chamado Sírio Lucaris. Ele foi um arcebispo em Constantinopla. Ele começou a ler João Calvino e começou a pregar justificação pela graça entre os ortodoxos do século XVII. Ele rapidamente foi preso, garroteado, jogado na ribanceira. Ele foi morto, mesmo sendo bispo, o arcebispo, né, da igreja, o patriarca da igreja de Constantinopla no século XVI para o século XVII. Mas uma preocupação minha, no que o irmão está levantando, é que ao mesmo tempo há um declínio do amor pela palavra em nosso meio, há uma ênfase muito forte em nosso meio em brincar com o Estado e tutelar o Estado. Então, é curioso essas tentativas de um lado, o Estado querer comandar a igreja, e a gente tem que ver isso com toda a preocupação possível, e o cristão sempre tem que lembrar o Estado que importa obedecer a Deus e não aos homens. O Estado não tem o direito de regular culto, pregação e a ética cristã, mas, outro lado, eu acho curioso alguns pastores permanecerem pastores e políticos, o que há uma série de problemas doutrinais e bíblicos nessa junção. A pessoa transita entre o culto e o poder estatal. E ele tentando regular a nação, não pela evangelização, né, conduzir a nação não pela evangelização, mas simplesmente por leis. E
nós não temos percebido, acho que a gente tem dificuldade de perceber isso, mas ao mesmo tempo que nós temos esses nossos políticos ligados geralmente ao ramo mais pentecostal, tentando estabelecer leis cristãs, mais desprezo é suscitado entre os não cristãos quanto à igreja. Porque nós não mudamos, nós aprendemos na Bíblia que o Estado não muda pelo poder da espada, ele muda pelo poder da palavra. Uma nação pode mudar. A história prova isso, o Novo Testamento prova isso. Aqueles que colocaram o mundo de ponta cabeça estão entre nós aqui. Lembra de Atos 17. A gente tem o poder de mudar uma nação, mas não pelo poder temporal, pelo poder espiritual, pela pregação da palavra. Você aprende isso nos avivamentos do século XVII, século XVIII, século XIX. Por que acabou o tráfico de escravos? Por causa da pregação do Evangelho. Por que mulheres puderam votar? Por causa da pregação do Evangelho. Por que a Bíblia começou a ser... surgiu a Sociedade Bíblica Unida, que daí vem a SBB, por causa da pregação do Evangelho. Já que o Evangelho está sendo levado para todo canto da terra, Índia, Birmânia, porque a gente precisa de uma empresa que publique Bíblias para levar a Bíblia para todo canto da terra. Por que surgiu a Escola Bíblica Dominical? Não foi para isso que nós temos hoje aqui, por mais que isso seja útil. É porque quem fundou pregava em presídios, via as crianças abandonadas na praça e pensou, olha, se eu não pregar para elas, daqui a pouco estou pregando para elas dentro do presídio. E começou a bater em igrejas episcopais na Inglaterra, para as igrejas abrirem as portas, para ensinar as crianças a ler, a escrever, a aprender matemática, história, e usando a Bíblia como livro-texto. Ele ia aprender a Bíblia usando King James Version, que é uma versão pesada, um inglês bem pesado, mas era ali que as crianças iam aprender a ler. Em 3 anos, tinha 300 mil crianças inscritas na Escola Bíblica Dominical. A ideia aqui é o amor pela palavra e a promoção da palavra que tem poder para mudar uma nação, não leis. E as pessoas não estão, esses nossos políticos evangélicos não estão percebendo que nesse afã de criar leis para regular o comportamento das pessoas, não por meio da palavra, mas por legislação, elas estão se tornando não só antipáticas, mas estão se colocando numa posição de desprezo da sociedade de forma mais ampla. Quando foi usado a Bíblia para poder fazer as pessoas a lerem e escrever, escrever é uma função do Estado. Mas essas crianças não estavam lendo e escrevendo. Aí se usou a Bíblia e foi não teria também essa pessoa, não estaria como uma função do Estado? Então, eu perguntaria, em termos bíblicos, se é de fato função do Estado ensinar dar educação para as pessoas. Porque, por exemplo, em termos bíblicos, a gente pode pensar no Novo Testamento em Romanos, por exemplo. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo ridiculariza os poderosos daquela época. Ele está ridicularizando ali o imperador. Quem que, na estrutura romana, era promíscuo sexualmente? Era a casa de César. Quem que adorava, né, no Império Romano, aves, quadrúpedes e répteis? Era o Império Romano. Romanos capítulo 1, 18 a 32, é um ataque à própria estrutura imperial. Paulo ousadamente ridiculariza as marcas de poder daquela época. Só que, do outro lado, em Romanos 13, ele lembra que Deus estabeleceu a autoridade. É interessante que Paulo é sagaz, ele não usa que Deus estabeleceu o imperium, que era a palavra que era empregada na época, Deus estabeleceu o rei, Deus estabeleceu a autoridade. Toda autoridade é dada por Deus. E Paulo não personaliza a autoridade, ele não está dizendo que Deus estabeleceu Nero. Ele diz que Deus estabelece o Estado em algum nível. Para quê? Para proteger o bom contra o mal. Para punir o mal e premiar o bem. Então, o que Paulo está fazendo ali? Se de um lado, me parece, ele abre sua epístola ridicularizando os deuses daquele século, do outro lado, ele estabelece um limite para os poderes. A autoridade é importante, mas a autoridade tem um limite. Eu não quero me desviar muito daqui, eu queria entrar na segunda crise aqui, mas o meu ponto é o seguinte: por que em países protestantes nunca houve ditador? Hitler era católico, foi batizado na Igreja Católica Austríaca. Por que na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, nunca houve ditador? Porque o cristão,
Em países onde a reforma entrou com muita força, Suécia, Dinamarca, Noruega, eles entendiam que só Deus recebe culto. O Estado é a autoridade de Deus para proteger o bom e para punir o mal. E por isso a gente paga imposto. Havia toda uma noção de que o Estado não pode ser idolatrado. O Estado não é transcendente. O povo não é transcendente. Só Deus é supremo. Só Deus transcende os céus e a terra. Só Deus merece culto e louvor. Nesse caso, de um lado, o Estado é respeitado, mas o Estado é limitado. Por isso, então, os reformadores foram exímios plantadores de escolas. E algumas das principais universidades do Ocidente foram fundadas pelos reformadores e seus herdeiros. Por quê? Porque se entendia que não é papel primário do Estado ser babá também no âmbito da educação, mas a educação tem que ser uma iniciativa ou da igreja ou iniciativa de pessoas à parte ou sem o controle do Estado. Minha área é educação teológica. Então, eu estou trabalhando com o seminário teológico, ele é conectado à instituição alemã, só que na nossa descrição de missão é dito bem claramente que nós não queremos nenhum apoio do governo, nenhum contato com o governo, a gente não quer nada que venha do governo ou do MEC. O que nós queremos é reconhecimento ministerial, que a igreja veja nos nossos alunos bons obreiros. Por que isso é deixado de forma tão explícita? Eu servi no seminário batista, 10 anos, que acabou sendo reconhecido pelo MEC. Eu estive envolvido em brigas, algumas até bem intensas, por causa dessa anseio de alguns segmentos de ter o reconhecimento do MEC para o curso de teologia, para um curso de formação de obreiros. Qual é o resultado? Quase todos os seminários, ou talvez todos os seminários que eu conheço, que foram reconhecidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação, eles são liberais hoje. O que é ensinado ali não é mais a fé evangélica, não é mais a autoridade da Escritura, a inerrância da Escritura, a salvação pela graça, Deus, o Deus vivo, mas a ênfase toda é teologia de libertação, teologia feminina, teologia gay, etc. e tal. Por quê? Porque o Estado passou a conduzir também a educação ministerial. Quando nós damos essa autoridade, já que a gente está falando de crise de autoridade, quando nós oferecemos essa liberdade ao Estado, fatalmente nós teremos os nossos centros de educação pervertidos. Nota como o Estado tenta regular escolas confessionais de ensino médio e ensino fundamental, regulando o que é ensinado em filosofia, o que é ensinado em ciência, o que é ensinado em ética. Então, sempre que nós entregamos autoridade para apóstolos, bispos, para o Estado, nossa missão como igreja acaba sendo pervertida. Nós acabamos deixando de ser igreja. E esse é um ponto. Eu vou precisar avançar para o segundo ponto, que é muito importante também. Mas esse é um ponto. O cristão verdadeiro é como um adolescente. O adolescente não é rebelde. O adolescente não é sempre contestador, sempre fazendo pergunta, por quê, por quê, por quê. Esse deveria ser o cristão. Se Deus fala a nós na Sagrada Escritura, se a Escritura é o fundamento da igreja, nós obedecemos só a Deus e não aos homens. Não importa quão prudentes ou quão aparentemente sábios sejam os políticos, os educadores, etc. e tal, Deus falou. Nós ouvimos a voz dele na Sagrada Escritura. Não importa o que os outros falem. Uma frase dos puritanos que eu gosto muito. Se Deus joga o alfinete no chão e manda pegar, eu me abaixo para pegar. Mas eu não vou abaixar para pegar nenhum alfinete que os homens me mandarem pegar. Por isso que os puritanos decapitaram o rei na Inglaterra. Porque ele queria estabelecer um outro tipo de culto que não o culto protestante. E ele queria trazer os exércitos da França para impor esse culto católico na Inglaterra. Okay? Ele foi decapitado por lesa pátria, para horror da Europa. Um rei, um filho especial de Deus, ser decapitado, perder a cabeça. Decapitado por protestantes, presbiterianos, batistas, congregacionais. Nossos pais espirituais decapitaram ele. Por quê? Porque ele queria se colocar no lugar de Deus. Ele queria culto como se estivesse no lugar de Deus. Só a Escritura é nossa fonte de autoridade. Franklin. Oi? Estou aqui. Desculpa. Só um aspecto.
Nós temos um curso Prega a Palavra que tem mais de 1000 alunos, com a ênfase na exposição bíblica. A exposição bíblica foi uma marca da reforma? Sim. E aqui um ponto interessante. Hoje, há uma garotada que está voltando para a reforma. Eu acho muito engraçado isso. Alguns pastores, em crise de meia-idade, rompendo com a fé evangélica. Aí eles vão para o púlpito para abrir o seu coração com a igreja, falar das suas crises com a igreja. Será que Deus é soberano? Será que Deus conhece o futuro? Ok. E a gente tem que sempre lembrar de Asaf no Salmo 73. Ele tem suas crises. Ele tem luta com a justiça de Deus, mas ele coloca a mão na boca, ele não torna públicas essas crises dele diante do povo de Deus. Então, ao mesmo tempo que você tem alguns pastores em crises de fé, muitos adolescentes e jovens estão voltando para a fé da reforma, e voltando com muito fervor. Só que há um problema aqui. Geralmente eles pegam o aspecto mais polêmico da reforma. Eles leem Lutero escrevendo contra Erasmo sobre livre-arbítrio. Ok, então a reforma é basicamente polêmica, é combate, é apologética. Mas os reformadores foram essencialmente pregadores. As principais obras de Lutero, Calvino, Zwinglio foram exposições bíblicas. A primeira coisa que Ulrich Zwinglio, reformador de Zurique, faz na igreja dele, é em 1519, 1º de janeiro de 1519, abrir o texto de Mateus e começar a pregar Mateus para a igreja. Quando ele morre, alguns anos depois, do campo de batalha, como capelão, ele tinha pregado todo o Novo Testamento, menos Apocalipse. Quem vai em Zurique, numa das entradas da igreja, está escrito: aqui começou a reforma de Ulrich Zwinglio mediante a pregação da palavra de Deus. Porque ele foi expositor bíblico. Lutero foi expositor bíblico. Calvino foi expositor bíblico. E eles pregaram muitas porções da Bíblia para a sua comunidade. Seja em escolas de obreiros, seja pregando do púlpito para suas igrejas como pastores também. Ok, deixa eu adiantar aqui, desculpa, a gente conversa na hora do almoço, mas eu preciso só, meu tempo estourou, ok, só no primeiro ponto, e eu tenho 10 minutos, talvez até menos, para acabar aqui. Mas olha só, como na Idade Média, nós vivemos uma crise de autoridade hoje. Nós temos os nossos bispos, nossos apóstolos, nossos pai-apóstolos, eles são inquestionáveis, ai de quem os questiona. Pai-apóstolo é verdadeiro, é o chefão de todos os outros apóstolos, então ele recebe o nome de pai-apóstolo. Ele sabe, o pastor real sabe de quem eu estou falando, ok? Ele sabe de quem eu estou falando. Então tem lá o pai-apóstolo e todos os outros apóstolos debaixo do guarda-chuva espiritual, do poder espiritual desse homem. Mas, gente, lembra de Efésios? A igreja é fundamentada sobre os apóstolos, sobre os profetas. Deus fala a nós, a todos nós juntos, por meio da Sagrada Escritura. E nenhuma escritura de particular interpretação. Então, se a gente tem preocupação com a nossa comunidade e com o povo de Deus no Brasil, o que melhor a gente pode fazer é trazer as pessoas de volta para a Sagrada Escritura. Para lembrar, em alto e bom som, que a Escritura Sagrada é carta de amor de Deus para nós. Segunda crise, é uma crise de salvação. Eu não vou poder detalhar essa questão aí, mas eu só queria ler uma confissão que foi feita na Idade Média, um tipo de catecismo que era usado na Idade Média para levar as pessoas ao sacramento da penitência. Olha só como é que era o catecismo aqui. Isso era um padre lendo para seus membros da sua igreja para levá-los à penitência. Você questionou o poder e a bondade de Deus ao perder um jogo? Resmungou contra Deus por causa do mau tempo, doença, pobreza, a morte de uma criança ou de um amigo? Vestiu-se de maneira orgulhosa, cantou e dançou sensualmente, cometeu adultério, flertou com mulheres, trocou olhares adulterinos na igreja enquanto passava no domingo? Você é uma mulher que abortou artificialmente uma criança, ou matou uma criança recém-nascida e não batizada? Abortou o processo de trabalho, diversão, atividade sexual? Roubou peregrinos do caminho para Roma? Pensou em cometer adultério, sodomia, incesto? Isso era um texto usado na Idade Média para levar as pessoas a se confessar. Mas nota, não há a única palavra da graça aqui. Toda presunção é que se a pessoa responde sim a uma ou algumas dessas perguntas, bastava ela comprar um papel, uma carta de indulgência, e todos os pecados dela estavam perdoados, faz-se alguma penitência, deixa de comer carne e linguiça na Semana da Paixão, não toma cerveja naquela época, e você está perdoado, tem todos os seus pecados perdoados. A noção é que a graça alcançava as pessoas de forma mecânica.
Só que essa graça não conferia segurança para ninguém. Uma caricatura dessa época muito famosa, feita por um huguenote, uma pessoa morrendo, um católico morrendo, ele está no leito de morte, tem um padre do lado dele, segurando a mão dele, e o padre dando tapinhas na mão dele, dizendo, talvez haja esperança, talvez haja esperança. A noção de que nós podemos fazer o nosso melhor para Deus da graça não confere segurança para ninguém, não confere paz para ninguém, não confere senso de perdão de pecados para ninguém. Você acha que isso é escandaloso? É algo que está ligado só à Idade Média? De forma nenhuma. Essa semana um amigo meu mandou para minha esposa lá no Facebook uma música que virou hit. A música diz mais ou menos, como é que é? Não lembro direito, mas assim, alguma coisa de que a pessoa, se fizer o melhor que ela pode fazer. Hã? Isso. A gente tem que pagar um preço para encontrar salvação, a gente tem que lutar para ser salvo. Toda a linguagem da música, que eu não me recordo agora, eu não quis nem ver, tão blasfemo que o negócio devia ser, toda a linguagem é uma linguagem calcada em salvação pelas obras. De você se sacrificar, de você dar o seu melhor. E você pode começar a lembrar dessas noções de dízimo como troca. Há muito tempo atrás eu precisei fazer pesquisa de campo nesses novos movimentos aí neopentecostais, e eu vi, ninguém me mostrou, um folhetinho de Universal do Reino de Deus. Eu estava dentro dessa comunidade em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, e o folheto tinha um desenho de um coração. Então, se você queria ter felicidade no casamento, você tinha que dar tanto para aquela igreja. Se você queria receber uma casa, você tinha que dar tanto para a igreja. Se você queria ter um carro, você precisava dar tanto de dízimo, oferta para aquela igreja. E aí tinha a pombinha. Se você quisesse receber o Espírito Santo, você também tinha que contribuir para aquela igreja. Gente, isso é medieval. Isso é um retrocesso. A palavra da graça chega a nós gratuitamente. O que ela exige é fé e arrependimento. Não barganha ou troca, porque, como eu tentei mostrar para vocês na meditação aqui do culto, a gente não tem como trocar nada com Deus, a gente não tem como fazer barganha com Deus. Nós estamos todos mortos, nossos delitos e pecados. Mas toda essa linguagem de troca, de barganha, de alcançar o céu pelo esforço próprio, de pelo desempenho receber graça, ser visto como alguém digno de receber graça, voltou a estar presente no nosso discurso contemporâneo. Na medida que a Bíblia foi colocada de lado como a única fonte de autoridade, a palavra da salvação também foi pervertida. E aqui a gente tem que lembrar de Gálatas capítulo 1. Paulo lembra que, ainda que um outro apóstolo, ele mesmo, o anjo do céu, modifique a palavra da salvação, essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Então, periga, se você tem paciência ainda com esses pregadores de televisão, você está ouvindo alguém que está terno muito bonito, ele tem poder na sua comunidade, ele tem destaque na sua comunidade, ele tem boa oratória, mas se ele mudou a palavra da graça, ele está debaixo da ira santa de Deus. Meu tempo estourou, mas a terceira crise que eu queria levantar é uma crise de espiritualidade. E vocês vão receber o PowerPoint depois, mas a ideia medieval é que Deus estabeleceu uma divisão entre o clero e o laicato. Então, algumas pessoas foram chamadas para suportar a vocação secular, outras pessoas foram chamadas para ter o prazer ou desfrutar o viver só para Deus por meio da vocação santa, servindo no clero, servindo dentro da estrutura da igreja. Isso parece uma coisa distante para a gente, clero, laicato, etc. e tal. Não é distante para a gente, não. Eu fico preocupado quando eu noto algumas igrejas absorvendo a mentalidade de fortaleza. É dito para os crentes, olha, o mundo é o campo de batalha, mas aqui nós temos um ministério onde você pode servir. Aqui nós temos uma área onde você pode se dedicar. Você venha para cá e você vai ser feliz, você vai ter prazer aqui. E, geralmente, essas igrejas são igrejas focadas em seu próprio crescimento, em trabalho. E essas pessoas são agregadas à estrutura da igreja, não para serem pastoreadas, cuidadas, acalentadas, mas elas são trazidas à estrutura da igreja para trabalhar. Elas são úteis enquanto trabalham. Tradicionalmente, 20% da igreja trabalha. Mas é curioso notar, nessas igrejas muito focadas em
trabalho, ministério, serviço, que tem uma mentalidade de fortaleza, nós contra os outros, nós contra o mundo, que geralmente as pessoas são usadas e não cuidadas. Com 2 anos, as pessoas são tições queimados. Elas não vêm mais à igreja, às vezes não querem nem voltar à igreja nenhuma, acham que podem ser crentes em casa, sem igreja, etc. e tal. Uma igreja que quer ser fiel à reforma, lembra que todos nós somos sacerdotes. Nós temos chamados diferentes. Uns foram chamados para pregar, para ensinar, para tocar, para dirigir culto, mas outros foram chamados a amar o próximo, a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom aluno, um bom estudante, um bom marceneiro, um bom pedreiro, um bom advogado, um bom médico. Lutero, de forma muito radical, ele dizia o seguinte: um homem que constrói uma cadeira, uma mulher que varre a sua casa, se o faz para a glória de Deus, agrada muito mais a Deus do que o monge que passa todo o tempo no mosteiro se empanturrando de comida e se embebedando. Ele foi além, pensando nessa ideia de sacerdócio. Qual uma crise que a gente tem algumas vezes com alunos do seminário de teologia? Eles estão ali estudando, mas algumas vezes eles vão negligenciar o seu estudo, porque eles querem plantar a igreja logo, eles querem fazer alguma coisa relevante para Cristo, e eles vão negligenciar suas leituras, vão negligenciar seu tempo de sono. Eles estão pecando contra Deus, porque o chamado para eles naquele momento é ser estudantes. Eles têm que dormir bem, eles têm que fazer bem as suas leituras, eles têm que preparar bem os seus trabalhos para a escola, porque o chamado deles para aquele momento é estudar, é se esmerar no estudo. O mesmo para quem estão estudando para direito, medicina, outras áreas, cada um no seu chamado, e se esmerando para que Deus seja glorificado no seu chamado. Por isso que é dito que Lutero inventou a família protestante. Pai, mãe, filhos, todos vendo juntos, adorando o Senhor juntos, estudando o catecismo juntos. Por quê? Porque Lutero entendia que o casamento é um estado legítimo, o casamento é um lugar onde pode se adorar a Deus, onde se pode cultuar a Deus. Já em família você tem a igreja ali. Você não precisa ir para a igreja para encontrar Deus lá. Em família você já encontra Deus. Em família você já está junto com os seus irmãos e irmãs. A família é a primeira igreja. Isso lembra uma senhora que virou para Moody e disse: olha, eu quero ser missionária. E ele perguntou para ela: você tem filhos? Ela: sim, tenho. Quantos? 5. Eles já são crentes? Não. Bom, você já tem seu campo missionário. Se na Idade Média havia essa divisão entre clero e laicato, onde o clero desfrutava do bom trabalho do Senhor e os leigos suportavam o seu chamado, os reformadores descobriram que na Bíblia todo homem e toda mulher é rei, rainha, sacerdote, sacerdotisa. E o ponto importante para encerrar aqui é que nós nunca somos sacerdotes para nós mesmos. Esse é um problema de nós batistas. Se nossa sociedade é individualista, o batista é mais individualista ainda. Então ele acha que ele não precisa de pastor, não precisa de igreja, ele é sacerdote, ele vai direto a Cristo. Mas você não encontra sacerdote para si mesmo no Antigo Testamento. O sacerdote é sempre sacerdote para o próximo. Então nós somos sacerdotes uns para os outros. Se alguém aqui não consegue orar e ler a Bíblia, ok, nós vamos ter homens e mulheres aqui, crentes, que vão orar e ler a Bíblia por aquele que não pode ler a Bíblia e orar. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos ser sacerdotes diante de Deus para o mundo, colocando o mundo diante do Senhor também. Você achou a música aí? Lê a letra aí rapidinho. Não, eu estou sem microfone, ele tem microfone. Só para chocar vocês a letra aí. Eu estou pagando. Desculpem. Eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu vou lutando, eu vou chorando, cada detalhe o Senhor está somando. Eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu vou lutando, eu vou chorando. A santidade tem um preço e eu estou pagando. Ok. Isso é um dos hits neopentecostais mais famosos das últimas semanas aí. A música é medieval. É um retrocesso à Idade Média. Nada diferente do que ele está daquela época. Como a gente contrapõe isso? Lembrando que a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. Na Bíblia, Deus fala a nós, a todos nós. Qualquer um pode chegar à Sagrada Escritura e ouvir Deus falando. Você não precisa de mediação. Deus fala a você aqui. E o centro, o coração da Bíblia, é que Deus ama pecadores. Ama os piores pecadores. E por meio de Cristo, Ele salva os pecadores e coloca-os, por pura graça,
Graça gratuita numa nova relação com Deus. Isso não provém de nós, vem só de Deus. E Deus coloca-nos como sacerdotes diante do mundo, como homens e mulheres para interceder pelo mundo, colocar a criação diante do próprio Deus. Vou pedir para o Abmael.